Depois de um período de férias, cá estamos para mais um Palavra Puxa Palavra. E as férias, certamente, são sempre uma boa ocasião para viajar, se possível até às nossas raízes. É normalmente uma ocasião para visitar terras que não conhecemos ou que, pela sua beleza, pelo seu património, gostamos de visitar. É exatamente sobre património que iremos conversar nestes próximos programas. Sabemos que tanto o continente como a Madeira e os Açores possuem um grande e magnífico conjunto de monumentos que fazem as delícias a quem os visita. Mas certamente concordará comigo que o termo património pode entender-se a muitas outras coisas que não são monumentos. O artesanato, a gastronomia são igualmente património cultural, evidentemente. E para lá do património histórico e cultural, há também o património natural, isto é, os locais onde a natureza é de tal modo significativa que merece ser conhecida, estudada e mesmo preservada. E ainda poderíamos falar, sei lá, do património imaterial, isto é, que não é físico nem material, como por exemplo o fado, o canto alentejano, sei lá. Por vezes a importância desse património é de tal forma grande que o seu valor ultrapassa as fronteiras do concelho, da região ou mesmo do país. Estou-me a referir ao chamado Património Mundial da Unesco. Isto é, um local denominado Património Mundial é reconhecido pela Unesco, ou seja, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, como sendo um local de importância mundial para a preservação dos patrimónios históricos e naturais dos diferentes países. Portugal tem 17 sítios inscritos na lista, 16 culturais e um natural. 3 estão localizados nos arquipélagos dos Açores e da Madeira e um outro é partilhado com a vizinha Espanha. As mais recentes inscrições foram o Convento de Mafra e o Santuário do Bom Jesus do Monte, em Braga, em julho deste ano. Por vezes, o que é classificado como património mundial não é especificamente um monumento, mas todo o conjunto monumental. Olha como são os centros históricos de Angra do Heroísmo, do Porto, de Guimarães e de Évora. É exatamente uma pequena viagem imaginária a esses locais patrimoniais que vos propomos. E para hoje escolhemos ir aos Açores, à terceira, e vermos um pouco do centro histórico de Angra do Heroísmo, que foi classificado como Património Mundial pela Unesco há 36 anos. No nome da cidade, encontramos já as razões que estão por trás deste conjunto monumental extraordinário. Angra. Angra, que significa uma pequena baía ou enseada. Esta baía de Angra que estamos a ver albergou durante séculos um dos portos mais importantes das rotas comerciais portuguesas que vinham tanto da Índia e do Extremo Oriente como do Brasil. De facto, o regime dos ventos que sopram normalmente para o quadrante leste facilitava a navegação dos barcos que daí partiam para Lisboa. Era, na prática, um porto obrigatório desde o século XV, isto até ao aparecimento do barco a vapor no século XIX. E dessa forma, não só para proteger este importante ponto da estratégia comercial portuguesa, como para proteger o arquipélago de eventuais ataques à cidade, havia importantes fortalezas que fizeram recuar os inimigos em diferentes épocas, como, por exemplo, sob o domínio filipino, na época da restauração ou ainda durante as lutas liberais. O heroísmo da sua resistência aparece na expressão Angra do Heroísmo. As fortificações de São Sebastião e de São João Batista, com 400 anos, são exemplos significativos da arquitetura militar portuguesa. Por outro lado, a enorme quantidade de riquezas que passou durante séculos por Angra permitiram que a cidade se desenvolvesse, enriquecesse, fosse durante alguns séculos a capital dos Açores, e isso nota-se bem no conjunto monumental e religioso e civil igualmente, com um grande número de palácios, de solares, de igrejas, de conventos. Façamos aqui uma curta referência à importância do comércio das laranjas que criou uma rica burguesia em Angra no século XIX. Mas vejamos alguns bons exemplos. A Sé de Angra é o maior templo religioso da cidade. Tem uma sóbria fachada com 2 torres sineiras, mas ao entrarmos, repare no magnífico teto esculpido em madeira de cedro e no belo órgão que é em cima à porta de entrada. Está a ver?
Vamos agora passar à Igreja de Nossa Senhora da Guia, popularmente conhecida como a Igreja do Convento de São Francisco. Isto porquê? Porque o convento era a sede da província franciscana dos Açores e aí funciona hoje o Museu de Angra do Heroísmo. Na Igreja da Senhora da Guia foram sepultadas figuras notáveis como Paulo da Gama, irmão de Vasco da Gama, e João Vaz Corte Real, o navegador português que no século XV terá chegado à Terra Nova. E agora daqui podemos seguir para o Convento de São Gonçalo, que é considerado o maior e o mais antigo convento da cidade e o maior do arquipélago, tendo chegado a abrigar mais de 100 freiras clarissas, muitas delas oriundas de altas camadas da nobreza e da burguesia da Terceira. É um magnífico exemplar do barroco da época de Dom João V. E já agora, junto à Marina, visita a emblemática Igreja da Misericórdia. Está a vê-la? Vejamos agora a Igreja de Santo Inácio de Loyola, popularmente conhecida como Igreja do Colégio ou Igreja dos Jesuítas e até com o nome de Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Ela faz parte, integra o conjunto do Palácio dos Capitães Generais e trata-se de um conjunto edificado de apreciáveis dimensões onde primitivamente esteve instalado o Colégio da Companhia de Jesus, dos Jesuítas. Serviu como sede do primeiro governo unificado do arquipélago, isto no período da Capitania Geral dos Açores. Serviu como Palácio Real no tempo de Dom Pedro IV e mesmo Dom Carlos e como sede do governo militar dos Açores. E já que estamos a falar de palácios, vejamos alguns monumentos de Angra, como são o caso do Palacete Silveira e Paulo, tão lindo, não é? Do Palácio Betancourt, hoje Biblioteca de Angra do Heroísmo, o Solar da Madre de Deus, um verdadeiro espetáculo, ou o edifício onde funciona a Câmara Municipal. Situa-se na Praça Velha, que remonta esta praça ao século XV. É um espaço magnífico, por onde confluem os dois principais arruamentos de Angra do Heroísmo. De um lado a Rua da Sé, do outro lado a Rua Direita. E onde desde sempre se localizou o Paço Municipal. A Praça Velha é, de facto, um centro da cidade por excelência, constituindo-se no núcleo a partir do qual se desenvolveram as principais artérias da malha urbana de Angra. Ao longo da sua história conheceu diferentes funções. Olha, foi mercado de galinhas, mercado do gado aos domingos, palco de corrida de touros, palco de enforcamentos durante as lutas liberais e absolutistas. Mas repare, lá ao fundo está a ver a bela ermida de Nossa Senhora da Saúde, tão linda. O formato deste pequeno templo faz-nos lembrar imediatamente os magníficos impérios dos Açores, não é verdade? Os impérios. Os impérios estão estreitamente ligados ao culto do Divino Espírito Santo, um dos traços mais característicos da religiosidade açoriana. Eles têm uma estrutura que se assemelha à de pequeninas ermidas com frontão em cima de uma coroa, na qual pousa a pomba do Espírito Santo. É obrigatório visitar pelo menos um dos 71 impérios do Espírito Santo da Ilha Terceira. Eles são coloridos, ao contrário de outras ilhas que têm cores um bocadinho mais sóbrias, e cada um tem uma cor diferente. Os impérios de Angra impõem-se no meio urbano pelas suas cores vivas e exuberantes, variadas e habilmente conciliadas, que se renovam ou alteram ciclicamente, modificando por vezes, de forma radical, a visão geral dos impérios. Como vemos, o património não são apenas os grandes monumentos. No património mundial do centro histórico, fazem igualmente estes lindos impérios como o conjunto das casas do seu centro histórico. Fazemos votos de que tenham gostado. E se foi o caso, olha, prometemos nova viagem no próximo Palavra Puxa Palavra.